Rodolfo Abrantes, nasci em 72 em Brasília, filho de pais nordestinos que foram para Brasília tentar a vida. E muitos batalhadores conseguiram me dar uma condição para viver uma vida legal. Meus pais eram médicos e Brasília, naquele tempo, era uma cidade em ascensão, e tudo que se ouvia falar de Brasília, fora de Brasília, é que era uma cidade que só tinha político, filho de papai, playboy, de gente que não precisava batalhar por nada. Aquilo meio que feria a galera da cidade. Era uma cidade projetada e parecia que meu futuro era totalmente projetado, parece que estava tudo desenhado na minha frente. Como todo e qualquer jovem, a sede por liberdade me levava a buscar um referencial, um modelo que me desse um futuro diferente daquele que estava desenhado para mim. Naturalmente, cara, eu comecei a buscar esses modelos, comecei a buscar esses referenciais. E acabei encontrando isso no rock. Eu olhava os programas de clipe na TV, eu olhava para aqueles caras meio cabeludos, com cigarro no canto da boca, com calça rasgada. E parecia um sonho, parecia que, cara, era uma coisa surreal. De repente eu estava vivendo o sonho da minha adolescência. Estar num palco com o CD gravado, viajando pelo Brasil, tocando em muitos lugares. Inevitavelmente o nível da cultura que eu tinha me inserido, sexo, drogas e rock and roll, acompanhou essa exposição. E agora eu estava vivendo isso tudo num nível muito mais perigoso, mas ainda assim eu não via perigo, porque eu não estava colhendo as consequências. Eu estava só vivendo o dia a dia. Me entupia de drogas o dia inteiro. As mulheres vinham atrás, porque agora você é um cara de banda, você é um cara famoso, então não tinha limite para nada. E comecei a ganhar dinheiro com isso. As pessoas têm uma cultura, algo na mente que tipo, se tá dando dinheiro, tá tudo certo. Se tá dando dinheiro, não é crime. Se tá dando dinheiro e você não tá matando, não tá roubando ninguém, tá tudo certo. Eu não tinha olhos para ver qual era a influência que eu estava gerando nas pessoas. Não fui eu que inventei isso. Eu era simplesmente o fruto de uma cultura, fui influenciado por isso e agora eu era um influenciador também. E minha vida seguiu dessa maneira, só me afundando mais nesse tipo de cultura destrutiva que eu não enxergava dessa forma, até o ano de 2000, quando as coisas chegaram num nível meio crítico. Bem no começo da minha carreira, quando a gente começou a fazer turnê para fora de Brasília e ser conhecido no cenário nacional, eu realizei o sonho de poder tocar com Ramones, que era a banda que mais me influenciou. E nesse show eu conheci a minha esposa. Ela estava trabalhando de intérprete para o Ramones. Ela tinha só 15 anos de idade, mas nessa época ela já dava aula de inglês. E foi quando eu a conheci. Destoou completamente de todas as mulheres que estavam acostumadas a me relacionar, porque, foi maior jogo duro, tipo, não queria muita coisa comigo. E era uma menina pura, e aquilo ali chamou a minha atenção. Sabe, foi aquelas que você olha e fala, cara, com essa eu casava. E a gente, cada um foi pro seu lado, eu voltei pra minha vida louca, ela continuou com a vida dela, a gente passou alguns anos sem se reencontrar, até que no ano de 2000 eu reencontrei ela. E ela tava completamente doida, que nem eu. Drogadaça, totalmente envolvida com música eletrônica, com rave, tomando êxtase como se fosse Coca-Cola. E eu tava igual eu tava, só que muito pior, né? Tava num nível totalmente, sem limite pra nada, e agora o meu corpo começava a mostrar já debilidade. Eu já tava ficando, com a aparência de uma pessoa doente, tava com a aparência de alguém que tá ficando estragado pelo estilo de vida que tem. E ela foi morar comigo em São Paulo. Eu tava no auge da minha carreira, tava numa fase em que os meus sonhos de adolescente estavam todos realizados. Agora eu era conhecido no Brasil todo. Agora cada CD que eu lançava, vendia mais que o outro. Ia a todos os programas de TV do Brasil, tocava nos maiores festivais, fazia turnê fora do Brasil, gravava fora do Brasil. A banda agora estava super reconhecida e firmada no cenário nacional. Parece que aquele meu sonho de adolescente, aquele meu ideal de liberdade, eu tinha conquistado tudo. Ela foi morar comigo e, cara, foi quando os problemas começaram a simplesmente aparecer. Não que eles nunca estivessem estado ali, mas agora eles tinham começado a aparecer. Começamos a viver uma crise de relacionamento super chata, porque a gente
não tinha sabedoria para lidar um com o outro. Eu acho que quando você não tem amor próprio, você não tem amor para dar para o outro também. E a gente começou a se maltratar demais, brigas que não resolviam nada por motivos idiotas, e aquilo ia desgastando muito. Você fala, meu, nem com isso tudo eu tô feliz, cara. Tô com a mulher que eu sempre sonhei estar e não tô feliz. Tô com a carreira que eu sempre quis ter e não tô feliz. Tenho dinheiro e não sou feliz. Tipo, o que é que tá acontecendo comigo? Nessa época, para piorar, um belo dia eu encontrei um caroço no meu corpo, debaixo do braço. Era um caroço pequeno que doía muito. E eu pensava, bom, é só uma íngua, isso vai passar, né? Na minha viagem eu falava, cara, isso deve ser viagem da minha cabeça, vou fumar um que daqui a pouco essa viagem passa. E aquele caroço não diminuía, não desaparecia. Passou um tempo, apareceu outro, depois apareceu mais outro, mais outro. Eu comecei a me sentir envergonhado, sabe? Eu tinha medo de que as pessoas pudessem notar que eu não só parecia doente, mas que eu talvez estivesse doente de verdade. Como filho de médicos, eu nunca tive o hábito de ir a um médico para me consultar. Eu sempre perguntava dentro de casa. Eu olhava para tudo que eu estava vivendo naquele tempo e eu falava, cara, e se eu estiver morrendo? E se for o momento de eu colher tudo que eu plantei? Aqueles caroços aí aumentando, no outro braço apareceram também. Apareceram alguns na virilha. E eu comecei a perder peso, comecei a ficar magro. E agora as pessoas começavam a perguntar, meu, você tá doente? Tá acontecendo alguma coisa? Muitas pessoas chegaram a perguntar, será que esse cara tá com AIDS? Será que esse cara tá com alguma coisa assim mais séria? E eu comecei a tentar, meu, fugir da realidade. Eu falava, cara, eu não queria entrar em contato com nada daquilo, eu não queria entrar em contato com esse futuro que agora me aguardava, eu não via saída para aquilo. Aliado a tudo isso, um monte de briga dentro de casa, aliado a tudo isso, uma falta de satisfação com a pessoa que eu era, eu comecei a perceber que eu virei um personagem, eu virei um cara que tinha que aparentar uma alegria que eu não tinha, aparentar uma liberdade que eu não tinha, a alimentar uma saúde que eu já não tinha. Tipo, virei um personagem e o pior, virei a coisa que eu mais detestava. Um cara que foi criado na cena punk, no cenário underground, de repente virei a coisa pop mais detestável que na minha cabeça podia existir. Perdi a esperança completamente. Eu creio, cara, milagres acontecem quando só um milagre pode resolver uma situação. Eu costumo dizer que é impossível eu me lembrar do melhor copo d'água que eu já bebi na minha vida. Se eu quiser medir qual foi o melhor copo d'água que eu já bebi na minha vida, eu vou ter que me lembrar do dia que eu tive a maior sede. Eu vou ter que me lembrar do maior desespero que eu já senti. E eu posso te dizer, eu posso ilustrar dessa forma, eu estava vivendo num deserto, cheio de coisa ao meu redor e nada daquilo matava a minha sede. Eu não estava preparado para aquela rejeição, sabe? O mundo que de repente tinha me abraçado, me levantado e falado que eu era o cara, de repente me odiava e dizia que eu era um traidor, que eu tinha abandonado o rock. Esse mundo que eu tinha levado tanto tempo para construir, de uma hora para outra estava desmoronando. E nesse tempo eu lembro que eu li uma frase de Jesus na Bíblia, na qual ele dizia assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo fizerem todo mal contra vocês. Grande é o vosso galardão, porque eles fizeram assim com os profetas que vieram antes de vocês. Eu encontrava conforto nessas palavras porque eu entendia que aquele sofrimento que eu estava passando tinha um porquê. Não era simplesmente o fato de eu ter saído da banda. Era o fato do nome de Jesus estar na frente, era no fato de, cara, a vida desse cara mudou na frente de todo mundo, foi Deus que fez isso. Ele está levando todo o mérito, a glória é toda dele. Eu comecei a me ver simplesmente como um instrumento de Deus, não por estar fazendo alguma coisa para Deus, mas simplesmente pelo fato de ter se deixado ser transformado por Ele na frente de todo mundo. E os anos foram passando, eu fui aprendendo coisas novas. Enquanto você está assistindo isso, hoje é o ano de 2010, agosto de 2010. Fazem 9 anos que essas coisas aconteceram na minha vida, que elas começaram a acontecer. Hoje eu sou um missionário e cara, Deus tem cuidado tão bem da minha vida e de tudo que diz respeito a mim. Passo a maior parte do meu tempo viajando com meus amigos, adorando a Jesus, indo para os lugares, compartilhar desse amor, pregar a palavra dele.
Minha esposa é uma mulher de Deus, me suporta em oração, tem expressado com a sua vida o caráter de Cristo. E a gente tem visto, cara, muitas vidas sendo transformadas simplesmente porque um dia a gente deixou a nossa ser transformada por Deus também. Esse amor, sou mais uma vítima. Ele me tem desde o primeiro dia. Nosso encontro já se aproxima. Eu posso te ouvir chamar meu nome. Vou me deitar e com os olhos percorrer o caminho do sol. Eu vejo correr como alguém que nunca se cansou. Sim, eu quero ser essa peça que funciona até o teu sonho se realizar.